Viviane sempre foi uma mulher discreta, conhecida por sua dedicação e lealdade. Desde que começou a trabalhar na mansão de Eduardo Almeida, um empresário poderoso e respeitado, ela se dedicou às suas tarefas com afinco. A mansão era um reflexo do sucesso de Eduardo, imponente, cheia de luxos e com um ar de mistério que sempre a intrigou. O grande portão de ferro forjado, as paredes brancas adornadas com janelas de vidro bisotado e os jardins meticulosamente cuidados eram apenas uma parte do mundo que Viviane observava de longe. A rotina monótona de Viviane começou a mudar quando ela se viu atraída pelo charme e pela intensidade de seu patrão. Eduardo era um homem carismático, alto, com cabelos escuros que caíam despretensiosamente sobre sua testa e olhos azuis penetrantes que pareciam ler a alma das pessoas. Ele frequentemente passava horas em reuniões, mas quando estava em casa, sua presença era magnética. Viviane sentia seu coração acelerar sempre que ele entrava na sala. No início, ela tentava ignorar essa atração. Sabia que era impróprio nutrir sentimentos por alguém em uma posição tão elevada. No entanto, a tensão entre os dois cresceu à medida que as interações diárias se tornaram mais carregadas. Eduardo frequentemente elogiava o trabalho de Viviane, fazendo-a sentir-se valorizada e especial. Os olhares prolongados entre eles tornaram-se mais frequentes, cada sorriso trocado parecia carregar um significado oculto. Eduardo estava passando por um momento difícil em seu casamento com Clara. E embora fossem casados há anos, as coisas entre eles não eram como antes. Clara era uma mulher elegante e controladora, mas havia se tornado cada vez mais distante emocionalmente. Ela estava tão focada em manter as aparências e no status social que se esqueceu do amor que um dia uniu os dois. As conversas entre eles eram superficiais, Eduardo frequentemente se sentia sozinho dentro da própria casa. As pequenas brigas se tornaram comuns, Clara reclamava do tempo que Eduardo passava fora de casa e o acusava de estar mais interessado em seus negócios do que na família. Ele tentava explicar que estava apenas tentando garantir o futuro deles, mas Clara não parecia entender suas intenções. As noites em claro se tornaram frequentes para Eduardo, que buscava conforto em sua solidão enquanto olhava pela janela do escritório para as estrelas. Foi nesse contexto emocionalmente tumultuado que Viviane começou a se sentir atraída por Eduardo. A conexão inicial entre eles começou como uma amizade platônica, mas logo evoluiu para algo mais profundo. Um dia, enquanto organizava documentos no escritório dele, Viviane percebeu que ele estava visivelmente estressado e decidiu oferecer ajuda. Você parece cansado, disse ela suavemente, enquanto se aproximava dele. É só o trabalho, Eduardo respondeu com um sorriso cansado. Mas obrigada por se preocupar. Viviane sentiu um calor subir pelo rosto ao ouvir aquelas palavras. O toque casual de suas mãos ao passar os papéis fez seu coração disparar. A tensão no ar era palpável, ambos estavam conscientes da química entre eles, mas hesitavam em dar o próximo passo. Os dias passaram e a relação deles continuou a evoluir lentamente. Conversas mais profundas começaram a acontecer durante os intervalos no trabalho, eles compartilhavam sonhos e medos, criando uma intimidade emocional que Eduardo não tinha mais com Clara. A cada dia que passava, Viviane sentia-se mais próxima dele, e também mais culpada. A primeira vez que seus lábios se tocaram foi em uma noite chuvosa, quando Eduardo ficou preso na mansão devido ao mau tempo. Eles estavam assistindo a um filme juntos na sala de estar. O clima era descontraído até que uma cena romântica fez seus olhares se encontrarem por tempo demais. O silêncio foi quebrado pelo som da chuva batendo nas janelas enquanto eles se aproximavam lentamente. O beijo foi suave no início, mas logo se transformou em algo ardente, um desejo reprimido explodindo em paixão. Viviane sentiu como se todo o peso do mundo tivesse desaparecido naquele momento, era como se nada mais importasse além deles dois. Após aquele primeiro beijo, os encontros secretos tornaram-se frequentes. Cada momento juntos era uma mistura de excitação e medo, eles sabiam que estavam cruzando uma linha perigosa. As horas passadas juntos eram repletas de risos e sussurros apaixonados, mas também havia uma sombra constante de culpa pairando sobre eles. Viviane lutava com sua consciência enquanto cumpria suas obrigações diárias na mansão. Ao olhar para Clara, sempre tão elegante e composta, ela sentia um peso no coração. As interações entre Clara e Eduardo tornaram-se cada vez mais tensas à medida que ele se afastava emocionalmente dela sem perceber. Eduardo parecia cada vez mais dividido entre o amor pela amante e o compromisso com sua esposa. Ele frequentemente falava sobre como Clara não entendia suas necessidades emocionais e como Viviane lhe proporcionava uma liberdade que ele não tinha em seu casamento.
As conversas entre eles eram repletas de promessas sussurradas e planos para um futuro juntos, um futuro que parecia cada vez mais distante à medida que os encontros clandestinos continuavam. A traição culminou numa noite fatídica quando Clara decidiu sair para jantar com amigas, deixando Eduardo sozinho em casa. Aproveitando a oportunidade, ele convidou Viviane para passar a noite com ele na mansão. Quando Viviane chegou, a atmosfera estava carregada de expectativa, os dois sabiam exatamente o que estava prestes a acontecer. Eles jantaram juntos à luz de velas no salão principal, uma refeição simples, mas cheia de significado para ambos. Depois do jantar, foram para o escritório onde tudo começou, as paredes testemunharam risadas e confidências ao longo dos meses anteriores. O ambiente estava impregnado da tensão acumulada entre eles, quando seus lábios finalmente se encontraram novamente. Foi como se todo o universo tivesse parado. A paixão explodiu entre eles enquanto as mãos exploravam corpos desejosos, cada toque era carregado de emoção reprimida e desejo ardente. Eles se entregaram completamente àquele momento, esquecendo-se das consequências e da realidade externa. A noite foi marcada por momentos intensos, os sussurros apaixonados ecoavam pelas paredes da mansão enquanto eles exploravam cada centímetro do corpo um do outro. A conexão física era inegável, era como se tudo ao redor desaparecesse enquanto eles mergulhavam nas profundezas do desejo. No entanto, após aquela noite mágica, a realidade começou a pesar sobre Viviane novamente. O peso da culpa voltou com força total, ela sabia que havia cruzado uma linha sem volta e agora enfrentaria as consequências disso. Eduardo também sentiu o impacto da traição logo após aquele encontro ardente, embora estivesse envolvido na paixão momentânea. Ele sabia que havia ferido Clara profundamente ao trair sua confiança dessa maneira. Os dias seguintes foram marcados por tensão crescente na mansão, e Clara começou a notar mudanças sutis no comportamento do marido. Ele chegava mais tarde em casa e frequentemente parecia distraído durante as refeições. As pequenas mentiras começaram a acumular-se como tijolos em uma parede prestes a desabar até que Clara decidiu investigar por conta própria, e seu instinto feminino dizia-lhe que algo estava errado no casamento deles. Ela contratou um detetive particular para seguir Eduardo sem seu conhecimento, queria descobrir toda a verdade sobre onde ele realmente estava indo quando dizia estar ocupado com trabalho ou reuniões sociais. A descoberta do caso foi devastadora e transformou a mansão em um campo de batalha emocional quando Clara confrontou Eduardo numa noite tempestuosa após receber as provas irrefutáveis das traições dele através das fotos tiradas pelo detetive particular. O confronto final aconteceu numa noite tempestuosa quando Clara decidiu confrontar Eduardo sobre suas traições. Ela o aguardou na sala de estar onde o clima era pesado com tensão acumulada desde aquele dia fatídico até então. Quando Eduardo entrou em casa, percebeu imediatamente algo errado. Clara estava sentada no sofá com os braços cruzados, seu olhar fixo nele como uma águia pronta para atacar. Precisamos conversar, disse Clara com uma voz calma, mas carregada de raiva contida. Eduardo hesitou antes de responder. Sobre o quê? Sobre você e sua amante. As palavras saíram como veneno da boca dela. A expressão de Eduardo mudou instantaneamente, ele sabia que não poderia escapar daquela conversa. Clara jogou as fotos sobre a mesa entre eles como se fossem cartas marcadas num jogo sujo. Você realmente achou que eu não perceberia? Que eu não saberia? A voz dela tremia com emoção enquanto lágrimas começavam a escorregar pelo rosto. Eduardo tentou justificar suas ações. Clara, eu não queria te machucar. Mas você me machucou. Você me traiu. E para piorar tudo isso, você fez isso com alguém que trabalha para nós. O desespero na voz dela era palpável. Viviane estava escondida no quarto de serviço naquele momento crítico, ouvindo cada palavra do confronto. O embate entre os dois era intenso. Clara acusava Eduardo de ser responsável pela destruição do casamento deles enquanto ele tentava explicar que não era apenas uma aventura passageira, havia sentimentos envolvidos. Viviane sentiu-se presa num turbilhão emocional, queria fugir daquela situação insustentável, mas ao mesmo tempo não conseguia imaginar sua vida sem Eduardo. O amor que sentia por ele era verdadeiro, mas as consequências estavam se tornando insuportáveis. Eu te amo. Eduardo finalmente gritou, tentando fazer Clara entender sua perspectiva. Amor? Isso não é amor. Isso é egoísmo. Clara respondeu com ferocidade. O clima na sala esquentou ainda mais quando Clara exigiu que Viviane deixasse a mansão imediatamente.
O embate entre as duas mulheres foi intenso. Clara acusou Viviane de ser responsável pela destruição do casamento enquanto Viviane tentava explicar que não era apenas uma amante, ela realmente amava Eduardo. Você não sabe nada sobre mim. Viviane respondeu com lágrimas nos olhos enquanto saía do esconderijo. E você acha que eu me importo? Você destruiu minha vida. Clara gritou. Eduardo ficou entre as duas mulheres tentando apaziguar os ânimos. Calma. Vamos conversar sobre isso. Mas já era tarde demais, o confronto havia escalado para um nível insustentável. As emoções estavam à flor da pele e as palavras ditas eram como facas afiadas cortando laços já frágeis. No final da noite tempestuosa, após horas de gritos e acusações mútuas, Viviane decidiu deixar a mansão para preservar sua dignidade e evitar mais conflitos. Com lágrimas nos olhos e coração partido, ela se despediu de Eduardo na porta dos fundos da casa onde tudo havia começado. Eu nunca quis machucar você, disse ela entre soluços. Eu sei, respondeu Eduardo com tristeza no olhar. Mas eu também não posso deixar minha esposa. Viviane saiu pela porta dos fundos da mansão sem olhar para trás, sabendo que aquele amor proibido nunca poderia ser plenamente realizado. A dor da separação foi avassaladora, ela sentiu como se estivesse perdendo uma parte de si mesma ao fechar aquela porta. Nos dias seguintes, Viviane tentou reconstruir sua vida longe das sombras da mansão e dos segredos que cercavam seu coração. Ela encontrou força dentro de si mesma para recomeçar, começou a trabalhar num pequeno café no centro da cidade onde conheceu novas pessoas e fez novos amigos. O café tinha um ambiente acolhedor, as paredes eram decoradas com fotos antigas da cidade e havia sempre música suave tocando ao fundo. Os clientes eram variados, desde estudantes até profissionais ocupados, todos buscando um momento de tranquilidade em suas rotinas agitadas. A nova rotina ajudou Viviane a distrair-se dos pensamentos sobre Eduardo e Clara. Enquanto isso, na mansão, Clara lutava para lidar com as consequências da traição do marido. O casamento deles nunca mais seria o mesmo após a saída de Viviane, a confiança havia sido irremediavelmente quebrada. Eduardo tentou reconquistar Clara, ele prometeu ser melhor e fazer tudo certo desta vez, mas o peso das mentiras ainda pairava sobre eles como uma nuvem negra. Clara começou a frequentar sessões de terapia para lidar com o trauma emocional causado pela traição do marido. Ela buscava entender por que seu casamento havia chegado àquele ponto crítico, muitas vezes discutia sobre seus sentimentos com amigas íntimas durante almoços ou cafés da tarde, tentando encontrar apoio nas histórias delas enquanto lidava com sua própria dor. Eduardo também buscou ajuda profissional. Ele sabia que precisava entender por que havia traído sua esposa e como poderia reconstruir seu relacionamento após tamanha traição. As sessões eram difíceis, ele enfrentava suas inseguranças e medos enquanto tentava compreender o impacto devastador das suas escolhas impulsivas. Viviane continuou sua vida tentando esquecer os momentos intensos passados na mansão, no entanto, às vezes se pegava pensando em Eduardo, lembranças dos sorrisos compartilhados e das promessas sussurradas nas noites quentes ainda assombravam seus sonhos. Um dia no café onde trabalhava, enquanto servia café para um cliente regular chamado Lucas, um jovem artista cheio de energia criativa, ele começou a puxar conversas sobre arte e sonhos perdidos na vida adulta. Você acredita que é possível recomeçar? Lucas perguntou enquanto desenhava formas abstratas no guardanapo à sua frente. Viviane hesitou antes de responder. Acho que sim, mas é difícil deixar o passado para trás. Lucas sorriu compreensivamente. Às vezes precisamos nos permitir sentir dor antes de encontrar nosso caminho novamente. As palavras dele ressoaram profundamente dentro dela, talvez fosse hora de enfrentar seus próprios demônios emocionais em vez de simplesmente tentar esquecer tudo o que havia acontecido na mansão. Com o tempo passando lentamente após aquele encontro emocionalmente carregado, Viviane encontrou paz dentro dela mesma, aprendeu a valorizar sua própria força e independência longe das sombras da mansão onde tudo começou, onde os segredos foram revelados e corações foram partidos. Finalmente chegou o dia em que ela decidiu confrontar seus sentimentos por Eduardo mais uma vez, precisava saber se ainda havia espaço para eles no futuro ou se deveria seguir adiante sem olhar para trás definitivamente. Ela enviou uma mensagem simples: podemos nos encontrar? Preciso conversar. A resposta veio rapidamente: claro. Onde você quer nos encontrar? Eles marcaram um encontro num parque tranquilo onde costumavam passear juntos durante seus momentos furtivos na mansão. Ao chegar lá, seus olhos encontraram os dele imediatamente, o coração dela disparou ao ver seu sorriso familiar misturado à tristeza nos olhos dele.
Eu sinto muito por tudo, ele começou assim que se aproximaram. Perdi você por causa das minhas escolhas. Viviane respirou fundo antes de responder. Você também perdeu muito mais do que isso. Eles conversaram longamente sobre tudo o que havia acontecido desde aquela noite fatídica, as mentiras contadas por Eduardo para tentar proteger Clara, como isso só havia piorado as coisas entre eles três, além das dificuldades enfrentadas após separação. No entanto, apesar da dor do passado ainda presente nas palavras trocadas entre eles, havia uma centelha inegável entre os dois, uma conexão profunda que parecia resistir ao tempo e às circunstâncias adversas. Eu nunca deixei de te amar, confessou Eduardo finalmente olhando nos olhos dela com sinceridade genuína. Viviane sentiu seu coração balançar diante daquela declaração, no entanto, ela sabia que reatar o relacionamento significaria entrar novamente no mesmo ciclo destrutivo do passado, algo que ela não estava disposta a fazer novamente. Eu também te amo, disse ela suavemente enquanto olhava para baixo tentando conter as lágrimas. Mas precisamos seguir em frente. O encontro terminou com abraços apertados cheios de saudade mútua. Ambos sabiam que aquele momento significava dizer adeus definitivo ao passado, mas também abrir espaço para novas possibilidades no futuro. Com o tempo passando lentamente após aquele encontro emocionalmente carregado, Viviane encontrou paz dentro dela mesma, aprendeu a valorizar sua própria força e independência longe das sombras da mansão onde tudo começou, onde os segredos foram revelados e corações foram partidos. Ela decidiu focar em si mesma, investindo tempo nas coisas que realmente importavam, seus sonhos, amizades, novas experiências. Com isso, encontrou novos caminhos, novos amores surgiram eventualmente, mas sempre lembrando do aprendizado trazido pelo relacionamento intenso vivido anteriormente. Eduardo também fez mudanças significativas, dedicou-se ao trabalho voluntário ajudando jovens empreendedores locais, buscando redimir-se pelas escolhas erradas feitas no passado. Ele percebeu quanto poderia impactar positivamente outras vidas através desse trabalho, transformando sua dor pessoal em algo construtivo. Assim, mesmo separados fisicamente, ambos aprenderam lições valiosas sobre amor, perda, crescimento pessoal, mostrando como é possível encontrar luz após as trevas, um recomeçar mesmo diante das dificuldades enfrentadas anteriormente. E assim termina esta história, cheia de altos e baixos, amores perdidos encontrados novamente dentro deles mesmos, mostrando-nos sempre haverá esperança mesmo quando tudo parece perdido.